Olá, meus queridos, bom dia. Na aula passada a gente começou a falar sobre. Primeiro, antes de falar na aula passada, a gente falou sobre essa questão da migração, imigração e emigração, né? A gente viu lá os fluxos migratórios, fluxos de retorno e tudo mais. Na aula passada a gente falou sobre o censo demográfico, sobre a demografia brasileira, né? A gente sabe que demografia é a distribuição da quantidade de pessoas com relação ao território, né? Essa é a demografia. Essa demografia ela é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, vai mostrar aí qual a quantidade de pessoas que vivem no nosso país, dividido pelo tamanho do nosso território, ver aí em média quantos habitantes nosso território possui, né? Ok, a gente já fez essa atividade também. Hoje a gente vai continuar esse assunto. Nós vamos falar aqui sobre aqui na página 175, que o Brasil ele é o mundo em um país só. Nossa população ela não é tão grande assim em comparação à China ou à Índia, que tem, cada uma delas tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Em comparação a elas, nossa população não é tão grande. Mas em comparação ao Uruguai, ao Paraguai, à Bolívia, nossa população é enorme, né? O Uruguai aí não ultrapassa as 30 milhões de pessoas. E aí, só no sudeste do país tem mais de 44 milhões de pessoas. Então, só uma região do Brasil tem a população maior do que alguns países. Ok. Na década de 30, o Getúlio Vargas ele fez a política da lei de cotas de imigração, visando proteger o trabalho brasileiro, o trabalhador do brasileiro, com relação ao trabalho dos estrangeiros. Nessa lei de cotas, ele quis restringir, diminuir, né, a participação dos imigrantes que estavam vindo. No século XIX, vieram muitos imigrantes para o país, né? E muitos desses imigrantes estavam tomando os empregos dos brasileiros. Então, aí no século XX, 1930 e 1974, o Getúlio Vargas ele cria essa lei de cotas para dizer, ó, tantas porcentagem vai ser para os estrangeiros, não podem tomar todos os empregos dos brasileiros. Ok. Então, mesmo essa lei de cotas de imigração, ela, na época, ela permitiu com que viessem menos imigrantes para o Brasil, mas mesmo assim continuou. Até os dias de hoje, a gente tem muita imigração ou refúgio de haitianos, de sírios, porque a região da Síria ainda hoje vive em guerra. Você sabe que a gente tem mais sírios do que a própria Síria, né? Moram mais sírios no Brasil do que na Síria. A maior comunidade de sírios fora da Síria está no Brasil. São milhões, né? Então, no caso dos sírios, eles são refugiados. É diferente de imigrantes. Imigrante a gente já sabe, né? O migrante ou é migrante. O imigrante ele entra de forma ilegal, ou é migrante e entra de forma legal. Ou o refugiado, ele já vem, já pede refúgio em um país, fugindo de uma guerra, fugindo de uma perseguição política, né? Então, no caso, acontece que tem muitos refugiados também, pedem ajuda ao Brasil, auxílio para morar aqui, e a gente aceita, como no caso desses sírios, tá? Aqui na página 178 está falando sobre essa estrutura etária. Quando se fala em etária, se está falando sobre idade. Então, já na, no ato geográfico, a gente já fez uma atividade onde a gente viu a pirâmide etária de alguns países africanos. Então, aqui está a pirâmide etária do Brasil. Eu nem preciso dizer que essa pirâmide etária vai mostrar as idades em média, a longevidade, ou seja, quantos anos em média vive o brasileiro. Se ele é longevo, vive muito, ou se não, se ele não é longevo.
a longevidade vai se tratar disso, de vida longa. Então, pessoal, nem preciso dizer que a mulher vive mais do que o homem, né? No Brasil, provavelmente no mundo todo. Acho que porque também mulher não se arrisca muito, não é tão doida quanto o homem, né? Mas no Brasil a mulher, ela vive bem mais, tá? Em média, o brasileiro vive aí, em média, 69 anos de idade. A mulher já vive um pouco mais do que o homem, tá? O Brasil está numa fase de transição ou no bônus demográfico. Ou seja, os dados, a previsão é que até 2050 a população, a PEA, população economicamente ativa, seja a maioria da população. Hoje a PEA, a população economicamente ativa, ela não é a maior parte da população, nem que não seja a maior parte da população, não é uma coisa tão expressiva como em 2050 será. Em 2050, a previsão é que a população economicamente ativa seja bem grande, tá? Hoje em dia, a gente já está com a população envelhecendo muito. Então, isso é um problema para a gente, porque essa questão do crescimento vegetativo, ou seja, de que está envelhecendo mais gente do que está nascendo e do que está contribuindo para a economia, então é um problema para o governo, porque essas pessoas que estão envelhecendo, elas precisam da sua aposentadoria, né? E essa população econômica ativa não é tão alta para suprir essa população que está deixando de trabalhar. Então, aí, quem é que vai pagar os impostos para que o INSS, a Previdência Social, para que esses aposentados eles recebam o dinheirinho deles, sem precisar trabalhar? Para que alguém precise deixar de trabalhar, alguém tem que substituir, tem que trabalhar no lugar daquele que vai se aposentar. Então, esse é um desafio muito grande na nossa sociedade, porque a gente tem um rombo na Previdência Social. Precisamos de pessoas, né? Mais pessoas que colaborem com a Previdência Social para que aquelas que estão se aposentando, aquelas que estão se aposentando não deixem de receber o seu aposentozinho, sua previdênciazinha, né? Aqui na página 181 até está te ensinando aí a ciência, como é que as pessoas envelhecem, né? As células vão morrendo, as células vão se dividindo demais, o próprio organismo termina por eliminá-las, tá? As mitocôndriazinhas vão lá no seu processo de respiração celular para produzir energia, elas acabam gerando esses radicais livres, que aí, ó, radicais livres terminam fazendo com que o corpo ele comece a envelhecer, ele não dê conta de todo o seu processo celular. E aí acabamos envelhecendo, infelizmente a gente envelhece. Ou felizmente, é uma acumulação de sabedoria, é muito bom envelhecer. Ó, essa população economicamente ativa, todo mundo sabe que a economia ela tem três principais setores. Tem o outro setor, mas a gente se atém a esses três principais setores, que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário, todo mundo já sabe, como o nome diz, é o setor das matérias-primas. Matéria-prima é a matéria que eu vou utilizar para fazer outras coisas. É a base do material que eu vou utilizar para outras coisas, né? Todo mundo sabe, por exemplo, a matéria-prima desse vaso é a areia, né? A matéria-prima dele é a areia. A matéria-prima desse livro é a árvore, né, que foi cortada para poder ser feita. Ok, então o setor das matérias-primas, o setor primário, o setor da caça, da pesca, da coleta de minerais. O setor secundário é o setor das indústrias, né?
setor que vai lá, do setor automotivo, cria os carros, tal, enfim. O setor terciário, o setor também chamado de setor de serviços, é o setor do professor, o setor do gari, o setor do advogado, enfim, né, das profissões. O que há no Brasil é uma hipertrofia ou inchaço do setor terciário, né? Porque muito pouca gente trabalha nesse setor primário, que é pouco explorado no Brasil. O Brasil ele mais vende as suas matérias-primas do que trabalha com elas, o que é um erro, né? A gente precisaria desenvolver a nossa indústria para trabalhar com a nossa própria matéria-prima sem precisar só vender para os outros, né? Por exemplo, o aço. A gente compra o aço dos Estados Unidos. Mesmo a gente tendo aqui a matéria-prima na natureza, a gente não tem o poder suficiente, dinheiro suficiente, investimento suficiente para trabalhar com o nosso próprio aço. Então a gente termina vendendo ele em matéria bruta, os Estados Unidos industrializa e transforma, né, em objetos, e a gente compra esses objetos dos Estados Unidos, que é um erro, né? A gente devia pegar o nosso açozinho da natureza, nosso ferrozinho da natureza, industrializar ele, produzir os nossos objetos que a gente vai utilizar, né? Mas, enfim. Ok, então, e o setor secundário, né? Muitas pessoas não estudam o suficiente para trabalhar na área robótica, na área das indústrias, enfim, as pessoas preferem mesmo estudar para ter uma profissão, né? Então acontece isso, a hipertrofia desse setor. Aí, de acordo com o DIEESE, né, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, ele mostra que no nosso país há muitos informais e há poucos formais. Informal é aquele que não tem a carteira assinada, né, e o formal é aquele que tem a carteira assinadinha. Ok, então acontece isso muito. No nosso país existem muitos informais, né? Existem muitos informais e poucos formais. A, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, PNAD, ela mostra que 61% da população economicamente ativa em 1940, o setor terciário, ele empregava apenas 19,8% em 1960. Hoje já são 61%, tá? Então está hipertrofiado, quer dizer, tem muita gente trabalhando no setor terciário. No setor primário e secundário existem poucas pessoas trabalhando lá. Ok, aqui tem atividadezinha para vocês. Respondam, por favor. Peguem essas são quatro questões da página 177, 178 e juntem com essas mais 5 questões aqui da página 184, 185. Então, repetindo, 177, 178 e 184 e 185. Tá? Na próxima aula a gente continua. Um bom dia para vocês.